Márcio, o estado do Rio Grande do Sul está com 5 regiões em alerta devido ao aumento de casos de internação por Covid-19. Das 21 regiões em que o estado foi dividido, 11 apresentam aumento de casos de internação. Desses 11, 6 receberam o aviso do governo do estado, que é o primeiro nível de atuação dentro do novo sistema de monitoramento da pandemia, e 5 regiões receberam o alerta. O que é o aviso e o alerta? O aviso é uma chamada de atenção para que se reforcem os cuidados. E o alerta é uma solicitação do governo do estado, uma solicitação ou orientação para que os municípios promovam intervenções, atuem de forma mais enfática. São essas regiões, as de Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Rosa, Cruz Alta e Passo Fundo. O alerta pede providências em 48 horas para conter o alastramento de contaminações e de internação. Não havendo providências do município, as prefeituras, o governo do estado intervém diretamente, promovendo protocolos regionais de novo, incorporando aquele município e a região toda da sua área de abrangência. Enquanto isso, em Caxias, nós tivemos a entrevista com o prefeito Adilódio Domênico no programa de hoje. Quem quiser resgatar, a gravação foi em torno de 50 minutos de programa ali, por volta das 7h50, em que o prefeito relatou um dado importantíssimo. Desde quinta-feira da semana passada, ou seja, em apenas 5 dias, contando até ontem, de quinta da semana passada até ontem, segunda-feira, tivemos um aumento de 30% nos casos de internação por Covid em Caxias. Quer dizer, as flexibilizações começam a apresentar o efeito colateral negativo por parte ou a respeito das situações sanitárias. As flexibilizações, não elas em si, mas um certo descuido que as pessoas começam a praticar em virtude de um relaxamento, de até uma negligência, achando que a situação começa a se resolver na medida em que as coisas começam a se flexibilizar. Então, o caminho do meio, o caminho da ponderação, em que equilibra condições de saúde com a economia ativa, funcionando, que nunca foram opostas, aliás, essa posição nunca existiu, continua sendo a abertura, a flexibilização, mas com a manutenção dos cuidados preventivos. O problema é que nós vamos de um extremo ao outro, né? Aí há muita negligência nos cuidados, acontece mais restrições de funcionamento de atividades. Aí flexibiliza as atividades, as pessoas se descuidam ou algumas atividades também são feitas sem os protocolos, sem a segurança necessária. E aí, 30% então de aumento em casos de internação por Covid em 5 dias em Caxias. Isso mostra seguramente uma curva ascendente que vai se manifestar ainda nos próximos dias. Por fim, com relação à vacina, estão chegando hoje no estado 188 mil novas doses da Coronavac, em que está prevista o encerramento, a cobertura do público que recebeu a primeira dose de Coronavac no mês de abril e está em atraso para receber a segunda. Esse novo lote deverá representar aí o suprimento necessário para o atendimento dessas pessoas que, segundo a diretora de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal, Juliana Argenta, que também concedeu entrevista no programa de hoje, está em torno de 7 mil pessoas faltando receber essa dose. E, por fim, ontem, uma notícia bastante importante, porque ela vem do Ministério da Saúde, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, contraindicou o uso de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, remdesivir e ivermectina para tratar pacientes hospitalizados com Covid-19. Este foi o primeiro relatório dessa comissão contrário ao uso desses medicamentos desde o início da pandemia.
o documento não faz menção sobre o uso do tratamento precoce da doença, apesar de contraindicá-lo ao tratamento de pacientes internados. Mas isso é um avanço no sentido da posição do Ministério da Saúde a respeito de uma análise mais profunda quanto à efetividade desses medicamentos. O que tem acontecido nos hospitais é a histórica relação médico-paciente, em que muitos pacientes têm solicitado esses medicamentos e entram em acordo com os médicos sobre o uso ou não. Agora, a contraindicação para o tratamento, ela também não há nenhuma evidência no sentido contrário de que, por exemplo, não significa naturalmente que, em sentido contrário, que o tratamento precoce funcione, no sentido de, como aconteceu na rave de Forqueta no final de semana, foi encontrado caixas de ivermectina. Vou tomar ivermectina e vou me jogar na rave, na aglomeração, não vai me acontecer nada. É realmente uma fantasia pseudocientífica. O Ministério da Saúde tinha protocolo com orientações sobre o uso da cloroquina, e agora, então, há essa contraindicação desta comissão vinculada ao Ministério com relação ao tratamento de pacientes internados. Aguarda-se mais posicionamentos quanto à pesquisa científica que avança sobre esses medicamentos, mas lembrando, por exemplo, que o fabricante da ivermectina, quem produz o remédio, já se posicionou dizendo que não há, efetividade desse medicamento, não há indicação para o enfrentamento da Covid. Assim como a Anvisa, assim como a Associação Médica Brasileira, como o Conselho de Medicina e a Associação de Infectologistas também já manifestaram a mesma posição sobre a ineficácia desse tipo de abordagem com tais medicamentos. Por hoje é isso, então, Márcio. Desejamos uma excelente terça-feira a todos. Retornamos amanhã, quarta, às 7 horas da manhã, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.